Graça e paz, irmãos. Não é qualquer graça e nem qualquer paz, é a paz do nosso Senhor Jesus. E aproveitando, que o pastor falou sobre o seminário, eu quero fazer um agradecimento para a igreja, para todos os irmãos, porque a igreja me ajuda financeiramente a cumprir, com as minhas obrigações com a faculdade, estar pagando as mensalidades. E não tem sido um ano fácil, irmãos, tem sido um ano difícil, porque faltam apenas mais 3 semestres para terminar a faculdade, e cada vez que vai chegando próximo do fim, vai ficando mais e mais difícil, mas Deus vai dando graça. E quero agradecer também a todos os irmãos que me ajudam financeiramente também, os irmãos que oram. E para mim é muito gratificante, irmãos, poder estar retribuindo isso hoje aqui, pregando a palavra do Senhor, que é aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é anunciar o Evangelho e cuidar daqueles que são dele futuramente. Então, desde já, eu quero agradecer todo o apoio da igreja, todas as orações, e saibam que eu sempre disse isso, quando eu estou no seminário, eu não penso em mim, Washington, eu penso naquilo que Deus colocou no meu coração, e na vida dos irmãos também, que eu sempre carrego cada um de vocês comigo. E dito isso, irmão, nós vamos orar daqui a pouco, mas vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, o capítulo 19. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 12 e o versículo 13. A minha versão é a NVT, Nova Versão Transformadora, e diz assim a palavra do Senhor: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Verso 13: livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Vamos orar mais uma vez e pedir para que o Senhor fale aos nossos corações. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deu, por mais esta noite, por mais esta oportunidade de podermos glorificar o Teu nome, Pai, através dos louvores, através das canções que entoamos a Ti, em gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E neste momento, Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações, como já falou ao meu. Que o Senhor possa nos exortar, nos corrigir, nos quebrantar, e que a Tua palavra é uma espada de 2 gumes, que penetra a alma e o coração, Pai. E que essa palavra venha falar aos nossos corações. É o que eu oro e agradeço, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é um pouco peculiar, mas para trazer essa reflexão, eu trouxe eu não sei se os irmãos conhecem, acho que a maioria aqui conhece, aquele programa que passava no SBT, geralmente de tardezinha, umas 5 horas da tarde, que é do X-Pirito. Acho que todos aqui têm conhecimento, que é o programa do Chaves e do Chapolin. E eu sempre fui muito fã, desde criança, do Chaves e do Chapolin. Então, hoje, eu assisto cada episódio já sabendo o que vai acontecer, repetindo as falas, ouvindo as piadas, e mesmo assim não perde a graça, Eu acredito que todos os irmãos aqui, independente da época, já assistiram alguma vez e têm conhecimento de quem que é o Chaves. E o Chaves, toda vez que ele comete um erro, ou ele bate no seu barriga, que ele fala que foi sem querer, querendo, eu sempre parei para pensar nas frases de efeito que o autor ali, o X-Pirito usa, as frases de efeito que ele usa para fazer a gente rir. Então, são frases muito bem pensadas.
São cenas bem elaboradas. E uma cena que me chamou a atenção, e tem a ver com o tema de hoje, é uma frase que ele sempre fala quando ele faz alguma coisa errada, que é, foi sem querer, querendo. E aí eu fiquei pensando, mas como que uma pessoa faz algo sem querer, mas querendo? E, geralmente, em alguns episódios, na maioria dos episódios, é com o seu barriga, onde ele bate nele, ele fala, tinha que ser o Chaves, ele foi sem querer, querendo. E isso me fez pensar, mas o que acontece ali? É um acidente. Ele tropeça lá e ele bate na sua barriga, só que ele não tinha intenção de fazer aquilo. Mas aí a frase dele me chamou a atenção, foi sem querer, querendo. Ou seja, outras vezes que isso aconteceu, o Chaves também já fez por querer, né? E teve um outro exemplo também, que tem tudo a ver com o tema, por isso que eu estou dando isso como exemplo, que é um episódio em que o Seu Madruga chama um vendedor de balões e o Seu Madruga, ele vê que o Kiko compra todo dia um balão. E toda vez que ele compra o balão, o que o Chaves faz? Vai lá e estoura o balão do Kiko. Porque o Chaves queria um balão, só que não pode ter. Ele vai e estoura o balão do Kiko. Aí o Seu Madruga vê aquilo, olha para o Chaves, cruza os braços e fala assim, nossa, eu acho que isso vai dar um bom negócio, hein? O Kiko compra balão, o Chaves estoura, isso vai dar um bom negócio. E aí ele tem a brilhante ideia de virar vendedor de balões. Ele vai vender balão para o Kiko, que é a única pessoa que tem ali para comprar balão. Só que, durante toda a trama, a forma que ele usa para fazer isso não é uma forma justa. Só que é uma forma premeditada, em que ele viu a oportunidade de se aproveitar da situação de que o Kiko todo dia perdia um balão, e a mãe dele dava dinheiro para ele poder comprar outro. E aí, ele usa do coitado do Chaves para fazer isso. Chaves, você vai lá, estoura o balão, aí o Kiko vem e compra outro balão de mim. E, durante o episódio, não dá certo. Tanto que chega no final e o Seu Madruga perde todos os balões. Mas qual que o que o X-Espírito quis dizer com esse episódio? Qual a mensagem que ele quis passar para as pessoas? De que, ainda que você tente tirar vantagem de algo, no fim, pode ou não dar certo, mas, na maioria das vezes, não dá certo, porque não é a maneira certa de se fazer. Então, o tema da minha mensagem, hoje eu fiz esse trocadilho, sem querer, querendo, nós pecamos. E isso, obviamente, baseado, né, no texto bíblico, não na cena do Chaves, mas eu peguei como gancho. E nesta passagem é destacado duas maneiras em que nós, seres humanos, usamos para pecar. E isso está tão nítido no texto que, se os irmãos notarem o versículo 12, a parte B do versículo diz assim, absolve-me das faltas que me são ocultas. Então, a primeira maneira que nós usamos para pecar, e isso é desde Adão e Eva, os pecados acidentais. Os pecados que nós cometemos e muitas vezes nós nem nos damos conta que nós estamos cometendo tal pecado. E estes pecados, eles geralmente acontecem por causa de uma ocasião que nós estamos inseridos, de um cenário. Então, muitas vezes, é a circunstância, vocês já viram aquela frase, é a circunstância, como é que é, irmãos? Agora fugiu da minha cabeça. Que faz a ocasião. Então, nesse quesito, é o pecado que surge numa circunstância em que eu não estou esperando por ele. Então, eu cometo esse pecado, só que naquele momento, para mim, não é um pecado. E quando o salmista, é curioso porque ele faz um pedido para Deus. Ele fala, Deus, absolve-me das faltas que me são ocultas. E isso chamou a minha atenção, porque há muitos pecados que nós cometemos durante a nossa vida que nós não levamos em consideração como pecado. Que nós não consideramos como pecado. Porque muitas vezes se torna uma rotina, algo que faz parte das nossas vidas. E um exemplo para hoje de pecados que nós temos, e a lista é enorme, eu coloquei só alguns aqui. Por exemplo, quem aqui acha que preguiça é pecado?
Dificilmente a gente vai achar que preguiça é pecado. Só que a palavra de Deus diz em Provérbios que o preguiçoso está pecando porque ele fica dependendo dos outros para conseguir as coisas, ele se torna um pecado. Ele não vai atrás daquilo que ele precisa. Um outro pecado que também nós não levamos em conta. Quem aqui estava num dia orando ou buscando a Deus, teve aquele dia maravilhoso, e de repente você tem um pensamento intrusivo. Algo que você falou assim, mas nossa, eu jamais pensaria isso. Mas por conta das circunstâncias que você está vivendo ou você está passando, você acaba pensando coisas que você não deve pensar. E outro pecado muito que não é levado em conta é a maledicência. A questão de falarmos mal do outro sem o outro estar presente na nossa frente. Um outro pecado que também nós cometemos, que são pecados acidentais, o pecado da fofoca, o pecado da gula. E todos esses pecados, eles são tratados na Bíblia. Só que a questão principal é que nós não damos atenção a estes pecados. E é curioso que o salmista, que no caso é Davi, ele faz esse pedido para Deus. Primeiro, ele faz uma pergunta. O versículo 12 começa com uma pergunta: quem é capaz de distinguir os próprios erros? E a palavra diz que, sem o Espírito Santo, nenhum de nós somos capazes de discernir o nosso coração, os nossos erros, porque o coração do homem, quem pode conhecê-lo? E é muito importante nós sabermos disso, por quê? Porque nós, muitas vezes, fazemos distinção de pecados. Os pecados que são mais graves e os pecados que são menos graves. Mas a questão é como que Deus vê o pecado. Como que Deus vê a nossa forma de viver. Porque não é somente aquilo que nós fazemos, mas o pecado também está nos nossos pensamentos, no nosso coração, naquilo que nós, muitas vezes, maquinamos e que guardamos para nós mesmos. Se eu perguntar aqui para você hoje, você vai ter algum tipo de pensamento que só você sabe e que você não contou para ninguém, mas que você sabe que se você contasse, você ia passar vergonha ou você ia ser mal visto pelas pessoas. Quem aqui pode dizer que nunca teve esse tipo de pensamento? Quem de nós? E dentro desse contexto, nós enxergamos o pecado dessa maneira, entre aquilo que é grave e aquilo que é normal. Ou então, muitas vezes, na sociedade de hoje, nós normalizamos coisas como se elas fossem normais, como se fossem coisas que Deus chama de pecado, como se elas fossem normais hoje. E nós vemos isso acontecer no nosso mundo e achamos que está tudo bem. Mas, para o contexto do cristão, como que Deus enxerga o pecado acidental? Será que Deus absolve a nossa culpa porque nós não sabemos que nós estamos cometendo tais pecados? E aí, eu vou pedir para a mídia abrir, por favor, em Levítico capítulo 4, versículo 27. Vamos ler todos juntos, irmãos. Se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Então, a palavra do Senhor nos informa e nos diz que até os pecados que nós cometemos, que nós não temos consciência deles, ainda assim não isenta a nossa culpa. Por quê? Porque todo pecado é uma ofensa a Deus. Independente do grau, independente do tipo, não deixa de ser pecado. E todo pecado tem que ser punido. E muitas vezes na caminhada com Deus, e aqui, neste salmo em específico, Salmo 19, dos versos 7 e 8, fala sobre a lei do Senhor, o estatuto do Senhor. E é interessante, porque é sobre esta lei que Davi medita, e depois ele pensa nos pecados que ele cometeu. E aí, se nós formos para as cartas de Paulo, ele é claro em dizer: se não fosse a lei revelar o meu pecado, eu não teria consciência do que eu faço é certo ou errado. Mas por causa da lei,
que Deus cravou não somente nos 10 mandamentos, mas no meu coração, eu tenho a plena consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, para nós, ainda que pareça algo comum, algo que nós andamos no dia a dia, para Deus não é. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque nós tratamos muitas vezes os nossos pecados e pecados acidentais com indiferença. E nós muitas vezes fingimos que Deus não está vendo aquilo que nós estamos fazendo. E depois de muito tempo, quando nós lembramos que nós cometemos um pecado, aí nós fazemos uma oração rápida. Deus, me perdoe, porque agora que eu lembrei que cometi aquele pecado, mas já passou. E a gente passa um pano no pecado. E esse pecado, em nível de consequências, não é igual a um pecado consciente. Mas, mesmo assim, não tira o fato de que é pecado. E de que Deus, Ele trata seriamente com o pecado. E isso demonstra, muitas vezes, que o nosso coração está insensível à voz de Deus. Que o nosso coração, muitas vezes, por nós fazermos distinção entre pecados e pecados, ele está... É como se nós fizéssemos pouco caso daquilo que Deus pensa sobre o nosso pecado. E isso fica muito... Agora eu vou dar exemplos aqui, né? Exemplos de vida cotidiana. Por exemplo, quem aqui que tem carro, toma uma fechada no trânsito e dá glória a Deus? Fala, Deus, obrigado, porque esse abençoado quase bateu no meu carro. Ou então a pessoa está entrando para dar seta, você está entrando junto com a pessoa para dar seta, a pessoa não dá seta, ela entra e você quase colide com o carro dela. Nessas vezes sobe a ira. E a ira também é um pecado que nós não tratamos com seriedade. Ou então, muitas vezes, o irmão perde as estribeiras e muitas vezes xinga o cara que está no carro. Ou então, tem um exemplo de uma colega da minha faculdade, que ela falou que no trabalho dela, ela sempre foi muito proativa, mas tem pessoas que entrarão agora e ela não tem muita paciência de ensinar essas pessoas. Então, ela se irrita muito fácil. Ela falou um dia para mim, desculpa a palavra, que pessoa burra, não sabe fazer nada. Então, são pequenas coisas, pequenos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, só que nós não nos damos conta disso, porque se torna algo normal, se torna algo habitual. Mas Deus, Ele continua vendo isso como pecado. Só que, voltando para o texto, o que me chama a atenção é que quantas foram as vezes que nós fizemos esta oração de Davi? Quando você fez esta oração, Deus, absolve-me dos pecados que me são ocultos, daqueles pecados que eu cometo muitas vezes e eu não sei que eu estou cometendo, porque o meu coração é enganoso. O meu coração não pode discernir que aquilo é um pecado, porque eu sou um pecador. Quantas vezes isso acontece com a gente? Mas Deus, Ele não faz distinção de pecados. E esta é a primeira maneira, onde pecados acidentais são tratados como pecados normais. E na sociedade de hoje nós temos exemplos disso, né? A ideologia de gênero é um exemplo disso, onde Deus criou o homem e a mulher, e hoje é tratado como algo normal, onde o cristão tem que aceitar, onde a utilização das crianças se tornou algo normal, crianças sendo expostas na internet, a gente vê os rios e dá risada disso. Muitas vezes as crianças estão sendo usadas para trabalho escravo. Crianças sendo usadas como escravas sexuais. E isso a mídia esconde da gente. Mas para o mundo, ainda que seja algo que para nós seja escandaloso, para as pessoas do mundo, se você falar isso, ela não vai se importar tanto com isso, porque ela não está passando aquilo na pele. Então, muitas coisas que nós normalizamos hoje, Deus continua vendo como um pecado. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus é a mesma. E você quer ver alguns exemplos disso? De pecados que o povo cometia no Antigo Testamento e que Deus levava em consideração? Em Levítico, capítulo 5, Deus
ele traz uma lei para Moisés. E ele tem que passar essa lei para as pessoas. Levítico capítulo 5, do versículo 1. Olha que interessante. Um dos pecados que o povo cometia e que era visto como pecado sem intenção. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto, ou que serva do seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado, e deverá ser castigado por causa do seu pecado. Agora, olha o verso 2. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja animal selvagem, um animal doméstico, um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Aí continua o versículo 3. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer a sua culpa. E ainda não acabou, não, irmãos. Voltando para o capítulo 4, versos 1 e 2. Então, o Senhor disse a Moisés, preste atenção, isso está totalmente ligado aos Salmos e ao que Davi está falando. Porque naquele momento, Davi ainda não tinha o Novo Testamento, então ele está se valendo do Antigo. Então, o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. E é isso que devem fazer aqueles que pecam sem intenção. Quando que, irmãos? Quando quebram algum mandamentos do Senhor. E aí ele vai dar uma série de orientações. Que o sacerdote tinha que pegar um animal e sacrificar aquele animal como oferta pelo pecado daquela pessoa. Mas, olha que interessante. É um pecado que aquela pessoa cometeu que ela não teve a intenção e ela só foi se dar conta daquilo depois. E mesmo assim, Deus pediu uma oferta por aquele pecado. Por quê? Porque Deus não vê o pecado como nós enxergamos. Porque para Deus, o pecado, seja pequeno ou grande na nossa visão, para Deus continua sendo pecado. Então, esta foi a primeira maneira que Davi colocou aqui no Salmo 19, que são pecados acidentais que nós cometemos. Só que também tem uma segunda maneira, e essa daqui sim é pior e mais grave. E a segunda maneira são pecados intencionais. E aqui o bicho pega. O versículo 13 vai dizer assim: livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Então, diferente do pecado acidental, o pecado intencional, ele tem um agravante. Que, primeiro, o pecado acidental, ele não tira a culpa do pecador. Só que ele não tem um nível de gravidade pior do que esse. Por quê? Porque o pecado intencional, ele é premeditado. Ele é um pecado que nasce no coração, e como Paulo usa o exemplo, que o pecado, ele foi concebido, e ele foi passando pelas estações até dar à luz, é algo que passa por um processo, e ele é premeditado. E ele é grave, ele é pior, porque Deus trata esse pecado com muito mais rigor. Por quê? Porque é um pecado para aqueles que conhecem a lei de Deus, que conhecem os mandamentos, porque é o que Davi está falando aqui, no versículo 7 e 8, sobre a lei e o mandamento do Senhor, que é justo e bom. Mas eu, ser humano, não sou justo e não sou bom. Então, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E este pecado em específico, Deus trata com muito mais rigor.
E isso fica nítido em Números, capítulo 15, verso 30, que é um exemplo de como Deus trata esse pecado. Diz assim: mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Em outras palavras, deverá ser morto. Por quê? Porque esta pessoa recebeu a lei do Monte Sinai, os 10 mandamentos. Ela conhece a lei: não transgrida ao sábado do Senhor, que foi o dia que ele separou para você descansar. E detalhe, sendo israelita ou não, ou sendo estrangeiro. Por quê? E eu peguei uma versão, a versão da NVI, ela deixa um pouco mais complicado. Ela usa assim: mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro, residente, olha o que diz: insulta ao Senhor e será eliminado do seu meio. Então aqui o negócio fica mais estreito. Por quê? Porque esse é um pecado consciente. Esse é um pecado em que nós arquitetamos aquilo que nós vamos fazer. E quem de nós aqui pode dizer que nunca fez isso? Que no momento em que nós estávamos sendo tentados, veio a lei do Senhor, o Espírito Santo, dizendo para nós: não faça isso. E muitas vezes eu e você escolhemos fazer, sabendo que vai entristecer o Espírito Santo, sabendo que é contra Deus, nós escolhemos fazer. Muitas vezes no quarto, no escuro, no computador, onde ninguém está vendo. Ou então pecados que nós cometemos que somente nós sabemos e ninguém mais sabe. Pecados que se nós contássemos para alguém, as pessoas ficariam horrorizadas. Pecados que nós tratamos como comum porque se tornou um hábito, mas Deus continua vendo da mesma forma que Ele via no Antigo Testamento. Não deixou de ser pecado. E essa forma de pecado premeditado, ela é pior porque ela usa o nosso orgulho, a nossa arrogância de acharmos que somos alguma coisa diante de Deus. De muitas vezes usarmos da graça de Deus para pecar. Da onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, já que eu fui salvo pela graça e hoje eu vivo na graça, então eu vou abrir a porta aqui para mim pecar, sabendo que Deus está me vendo, sabendo das consequências, mas mesmo assim eu vou ignorar Deus e vou cometer aquele pecado. E eu quero trazer apenas um exemplo do próprio autor deste salmo, em que ele cometeu este pecado. E não é à toa que ele colocou aqui: Deus, livra o teu servo dos pecados intencionais. E Davi, ele fez essa oração, e aqui os teólogos dizem que pode ser, não é certeza, mas que ele fez alusão ao pecado que ele cometeu com Betseba. Porque, se os irmãos lembrarem, e agora eu quero dar apenas isso como exemplo, de como Davi se encaixa perfeitamente nesta passagem. Por quê? Porque vocês se lembram o que Davi estava fazendo no dia que, naquele momento, naquele contexto, o que ele estava fazendo, aonde ele estava, para aquilo acontecer? Lembra dos pecados acidentais? Davi, era a época dele ir para a guerra. Como rei, ele tinha que representar a nação de Israel. O que ele fez? Ficou no palácio. Tirou umas férias. Falou assim: não, já baterei muito, já matei o gigante, já conquistei Jerusalém, está todo mundo bem, e agora eu vou descansar. E vou mandar o meu general para a guerra. E de repente, os irmãos conhecem a história, eu só vou recapitular. De repente, Davi, em um certo dia, na ociosidade, que também é um pecado, se não direcionado por Deus, ele está
caminhando pelo terraço. E aí ele vê uma mulher tomando banho. E você acha, aí eu pergunto para você, que na cabeça dele, aqui é uma sugestão, não estou afirmando que seja isso, mas não passou um dos 10 mandamentos de Deus? Não cobice a mulher do teu próximo. Mas até aquele momento que ele passou e ele olhou para aquela mulher, que era Betseba, tomando banho, ele não sabia que ela era casada. Então ele chamou o seu servo e perguntou para ele: olha, quem que é aquela mulher que está ali? No momento em que o servo falou para ele: é a mulher de Urias, o heteu. Naquele momento, talvez ele tenha lembrado. A palavra de Deus diz: não cobiçará a mulher do teu próximo. O que Davi fez? Mande chamá-la. E depois disso, depois do ato consumado, a mulher engravidou, ela teve um filho. E aí, olha a sensibilidade da palavra de Deus. Passou 9 meses, quase um ano, e Davi não confessou seu pecado. Davi escondeu o seu pecado da nação, do povo, da sua família. E quando veio à tona, não foi porque Davi falou, não. Foi porque o profeta Natan foi até ele e falou assim: Davi, deixa eu te contar uma história aqui. Havia um homem rico, ele tinha muitas ovelhas, e havia um homem pobre, ele tinha só uma. Aí, o homem rico matou a única ovelha do homem pobre, pegou e deu uma festa, e deu um banquete para os seus amigos. O que a palavra de Deus diz? Que Davi olhou para si, reconheceu o seu pecado e falou: não, esse aqui sou eu, não. O que ele falou? O homem que fez isso deve o quê? Morrer. E quando Natan vira para ele e fala assim: este homem é você, Davi. Aí cai a ficha dele. Aí ele diz: pequei contra o Senhor. Só que aí, depois Natan vai descrever tudo que vai acontecer na vida dele. As consequências do pecado dele. Até chegar um momento em que Natan fala assim: mas eu vou te falar uma coisa. O seu filho morrerá. E Davi, ele passa dias jejuando, pedindo para Deus livrar o filho dele da morte. E quantas vezes nós somos que nem Davi? Nós cometemos pecados e escondemos debaixo do tapete. Nós maquinamos pecados e fazemos planos aonde Davi não somente adulterou com Betseba, mas também matou Urias. Ou seja, por que ele está falando da lei do Senhor aqui no versículo 7? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança. Os preceitos do Senhor são justos. Por que ele está falando isso? Porque nesse momento ele se lembrou do que Deus tinha falado para ele, dos 10 mandamentos, aonde ele quebrou o mandamento, aonde ele cobiçou a mulher do próximo e ele matou. Só que precisou a revelação de Deus para que isso acontecesse. E da mesma forma é com a gente hoje. Se não for o Espírito Santo nas nossas vidas como cristãos, nós não vamos reconhecer nossos pecados. Se for por nós mesmos, nós não vamos reconhecer que as nossas faltas, que nossos pecados acidentais ou pecados intencionais são pecados e que Deus trata eles da forma que tem que ser tratado, que é punindo o pecado. E aqui, eu quero fazer um anacronismo. Da mesma forma que Deus poupou Davi e Betseba da morte, substituindo Davi e Betseba pelo filho dele, que tinha que ter um pagamento pelo pecado, que Deus não ia deixar o pecado impune, Deus também enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar, para que os nossos pecados fossem levados sobre Jesus Cristo. E a pergunta que eu deixo para você, para a gente concluir, e eu peço nesse momento para você fechar seus olhos, para nós orarmos, mas reflita sobre isso. Qual foi a última vez que você orou pedindo para Deus revelar para você os seus erros e os seus pecados que você comete sem saber?
Qual foi a última vez que você falou: Senhor, me ensina a discernir os meus próprios erros? Deus, quais pecados assim eu cometi por conta da minha rotina, por conta do meu trabalho, por conta do meu cansaço, por conta da desculpa que eu achei por estar cansado e por ter que suprir algo que eu não tinha para cometer tal pecado que eu fui tentado? Aonde eu me dei no direito de, eu estou cansado, então ninguém vai ver, vai ser rápido, eu vou fazer isso. Porque eu preciso me recompensar, porque eu tive um dia difícil, então é algo simples. Deus não vai ligar, Deus não vai se importar com isso. Deus, olhe para os pecados que eu cometi com intenção, quando ninguém estava vendo, mas o Senhor estava lá assistindo. O Senhor estava lá presenciando isso, porque o Senhor conhece o meu coração, porque eu posso esconder isso dos homens, mas eu não posso esconder os meus pecados do Senhor. E por que não fazer a oração que Davi fez no final do versículo 13? Deus, não permita que esses pecados controlem a minha vida. Porque só então, eu tendo consciência disso, sabendo que eu tenho um advogado que é Cristo, que eu posso confessar os meus pecados para Ele, eu tenho o perdão dos pecados, é que eu posso descansar e dizer: então serei inculpável e inocente do grande pecado que eu cometi. Mas porque eu sou bom? Porque eu sou justo? Porque eu reconheci o meu pecado? Não. Porque um dia eu sei o preço que o seu filho pagou no meu lugar. A cruz que era para mim carregar, a ira de Deus que era para vir sobre mim, o Senhor lançou sobre o seu filho. E hoje eu tenho livre acesso à presença do Senhor para confessar os meus pecados, aonde o véu foi rasgado. E hoje já não há mais impedimento, porque agora sim eu posso dizer, não como modo de pecar, mas que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde por causa do sangue do seu Filho Jesus Cristo, eu posso ter perdão e remissão dos meus pecados. E para finalizar, eu escrevi essa frase: sem querer querendo, nós pecamos, mas querendo por querer, Deus enviou o seu Filho ao mundo para pagar por nossos pecados. Temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém, irmãos?